Coletiva de Roger, como sempre eu trago aqui, quase sempre, né? Sempre que é possível, eu trago aqui a coletiva de Roger para a gente avaliar. E vamos dar uma olhada nas respostas dele, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos lá. Mas se você puder me responder duas coisinhas, a primeira é uma análise do jogo, a tradicional análise do jogo, e perguntar também com o futebol apresentado, você acha que o Fluminense está pronto aí para chegar na Libertadores, um pouco difícil daqui a uns 10 dias, mais ou menos, contra River, Santa Fé, entre outras adversidades que pela frente. Obrigada. Ele vai fazer a análise do jogo, só gostaria de pontuar um negócio, né? Ele vai fazer a análise do jogo, mas eu gostei da pergunta que é se o Fluminense já tá pronto para jogar os jogos da Libertadores. Porque aí tira aquela nossa dúvida de se ele tá testando ainda ou se ele já fechou o time com o Wellington, por exemplo. Então, a gente está numa construção e eu vejo pontos que a gente evoluiu muito no jogo de hoje, né? Principalmente na questão da gente ter a bola, da gente ter um volume de jogo, da gente atacar o terço final do adversário em velocidade, porém não concretizar esses acessos ao último terço, né, com jogadas de finalização, evidentemente, né, mas não permitindo que o adversário usasse o contra-ataque a seu favor, controlando bem as transições. Foi um jogo de bastante volume, né, mas de pouco poder de fogo, digamos assim, no primeiro tempo, mas tudo isso contextualizando com um posicionamento do adversário muito bem postado, controlando os espaços, jogando um pouco alto, um jogo de bastante posicionamento defensivo e que naturalmente se tem um pouco mais de dificuldade em função disso. Na Libertadores, a gente sabe que os adversários, né, num outro nível, né, não vão, sobretudo, jogar apenas usando o contra-ataque como artifício. Já no segundo tempo, em função do gol do Kaique, o adversário nos deu mais campo e por isso a gente conseguiu também usar jogadas mais de velocidade às costas. Então foi um jogo equilibrado, que a gente sofreu pouco, tomamos um gol numa saída de bola, numa desatenção, mas de uma maneira geral controlamos bem a partida. Ele não respondeu diretamente, né? Falou que o time ainda está em construção, então ainda tem testes, né? Para se destacar, vale ele reconhecer que o time não vai ser todo adversário que vai jogar como Nova Iguaçu, né? Vamos ouvir as próximas perguntas. Boa noite, Daniel. Boa noite, meu xará, Daniel. Boa noite, Roger. Acompanha, parabéns pela vitória. Roger, obviamente, hoje uma das grandes atrações foi o gol 400 do Fred, mas também teve a pintura do Kaique, né? Na coletiva da última semana, você falou que ele aproveitou muito bem a oportunidade e ganhou, inclusive, essa nova oportunidade hoje. Eu queria saber se, mesmo sendo um garoto, obviamente, com muito ainda a aprender, a gente viu até o Fred ali depois do gol orientando ele, você acha que você já sente confiança até para talvez usar ele na Libertadores e é uma competição mais difícil, que exige um pouco de experiência, mas você acha que ele já pode ser uma opção ali também, que começa a ganhar sua confiança com uma eventual partida como titular na Libertadores? Não tenho dúvida, e a maturidade ela só vai adquirir com os erros e acertos dentro do campo, né, com as orientações de fora do campo, com as orientações dos colegas dentro do campo, e ele vem evoluindo, né, vem se posicionando melhor, vem tomando decisões acertadas, ainda dentro do processo defensivo, está amadurecendo, compreendendo a sua função, que ele se posicionando bem defensivamente, ele vai estar mais pronto para atacar. É um jogador que vai amadurecer e não tenho dúvida que ganha espaço para uma possível utilização em Libertadores também. Eu joguei a minha Libertadores com 19 anos, um pouco mais velho, mas com pouca experiência. A gente só se adquire estando no campo. De fato, foi um jogo de belos momentos e momentos históricos, né? Esse, o gol do Kaique, sem dúvida, vai ser um momento que daqui a muitos anos nós vamos lembrar. O gol de número 400 do Fred, também é outro fato relevante, importante, de muito peso, né? Mas o que eu salientei lá dentro para os atletas agora é que eu prefiro ainda, junto com isso, salientar a construção do terceiro gol, numa jogada coletiva dos jogadores que vieram todos da reserva, do banco de reserva. Né, que é a prova de que 5, 10, 15 minutos em campo é possível você contribuir da forma como contribuiu. Quando a gente desgastado começou a não ter a capacidade de empurrar o adversário para dentro do gol, as trocas fizeram a gente voltar para o jogo e retomar as ações ofensivas da partida. Agora é a vez de Luiz Assado, lance. Boa noite.
Tá mutado. 2 detalhes. Vou dar uma pausa aqui para poder falar. Primeiro, eu hoje não vendo o jogo e tal, quando ele comenta ali sobre Kaique, eu acho interessante um ponto que é ele falando que vai sim, dá para ser aproveitado, etc. Para mim tá nítido. Roger começou muito bem, acho que agora tá meio político nesse ponto, que tá nítido que Kaique é titular do time. Então, é claro que ele não pode falar ali, não, é Kaique, tá definido, ele foi inscrito inclusive com a camisa 10 na Libertadores, a faixa de capitão é dele, e a gente tá até pensando em entrar com 2 jogadores a menos para ele poder ocupar 3 áreas do campo. É óbvio que ele não vai falar isso, mas achei político demais ele falando sobre, não, ele tá na preparação, é óbvio que ainda tem a evoluir e etc, e que sim, tá sendo preparado e tal para poder, quem sabe, ser utilizado. Não, ele é titular. Ele é titular hoje na Libertadores. E a fala dele final, reforçando a importância dos jogadores que vieram do banco, tava me assustando. Mas quando ele fala de que mesmo quem vem do banco pode ajudar, me parece que ele tá mais elogiando quem vem do banco do que necessariamente o jogador que vem do banco, né? Que no caso foi Luca, Caio Paulista e John Kennedy. Vamos continuar ouvindo. Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória. Roger, no dia do sorteio, o Mário falou que o Fluminense espera uns 2 ou 3 reforços aí antes do término, né, da inscrição para a Libertadores. E a gente sempre vem falando nas coletivas sobre seus testes, né, no Carioca, sobre você encontrar esse time ideal. Eu queria saber como é que faz para, com tão pouco tempo, né, para Libertadores e com tantos jogos em sequência, você inserir esses reforços, conseguir concluir os seus testes. Se você acha que está próximo aí dessa formação ideal? Então, é muito mais fácil você Boa pergunta também, alguns jogadores dentro de um coletivo já ajustado do que aquilo que eu tenho falado, do atraso para contratar muitos jogadores, né, metade de um time. Nós estamos falando de 3 reforços, 2, 3, 4 reforços importantes que possam mudar essa condição. O tempo está diminuindo, nós temos muitas coisas acertadas, né, esperamos a definição nesses dias para poder escrever os atletas, né, mas como eu disse, o tempo pequeno não impede, dificulta, mas a partir de agora as minhas experiências tendem a diminuir, né, para que eu faça da repetição da escalação, da repetição do proposta, do estilo, né, a ajustar para as finais da competição do Carioca, classificando para elas, né, e da estreia na Libertadores, né. Então a gente começa agora, como eu disse para os atletas, a questão de um pouco mais do polimento, né, dos pequenos ajustes, né, porque eu já vejo do ponto de vista coletivo a estrutura bem montada, agora os ajustes muito mais de pequenos posicionamentos e técnicos. Ou seja, só fará pequenos ajustes. Vamos lá, tem alguns pontos aí. Sempre destacar o Guilherme Vogel, que está aqui, a gente está fazendo essa gravação na live, destacando o flamenguista que está aqui, dando dinheiro para o canal do Fluminense. Muito obrigado, sempre aí. Achei interessante ele poder falar ali sobre... Vamos lá, né? Sobre ele já ter um time montado a partir de agora com pequenos ajustes. Ok. Na pergunta que é feita quando fala sobre contratações, é aquele problema que a gente via vendo várias vezes, e eu mesmo repeti aqui incansavelmente, que foi o fato das contratações estarem chegando tarde. As contratações chegando tarde. Ele respondeu, atrapalha. Deixou claro isso. Não é impossível? Claro que não é impossível, mas atrapalha. Valeu, João Garcia, novo membro aqui do canal. Vamos continuar ouvindo. Sérgio Guimarães, da Rádio Tupi. Boa noite, Sérgio. Tá no mudo, amigo. Problemas técnicos. Não te ouvimos. Aí. Pois não. Sua vez. Pois não, desculpa. Roger, em função da resposta anterior, qual o percentual que a gente pode hoje imaginar que o time do Fluminense já estaria para a reta final do Campeonato Carioca e a própria estreia na Libertadores? A maratona, evidentemente, é uma preocupação tua, né? Sem dúvida, Serginho. Não dá para a gente afirmar que momento a gente está, até que momento a gente pode evoluir.
né? Mas como eu frisei na resposta anterior, do ponto de vista do modelo, né, eu acredito que a gente tenha conseguido encontrar um equilíbrio que nos permita ter a bola, e quando perde essa bola a gente está bem protegido, né, para evitar os contra-ataques do adversário. Então, a partir de agora, são os pequenos ajustes em cima do feedback dos jogos, né, mas eu não saberia te dizer em que momento a gente está dessa preparação. Né? Evidentemente que nenhuma equipe do futebol brasileiro, né, no começo de temporada está preparado 100%, e até onde a gente pode evoluir. A expectativa é muito grande, que à medida que os jogadores vão ganhando ritmo de jogo, né, que as capacidades deles vão sendo colocadas à prova, como foi o caso do Kaique, eles vão respondendo bem. E a gente vai evoluindo partida a partida. Para encerrar, João Gurgel, Saudações Tricolores. Boa noite, João. Boa noite, Daniel. Boa noite, colegas. Autor do TV. Boa noite, Roger. Parabéns pela vitória e pelo saldo positivo. Roger, são duas perguntas rapidinhas, queria que você falasse rapidinho. A primeira, algum motivo específico pelo Michel Araújo não ter sido relacionado? Pergunta sobre Michel Araújo. A segunda, 9 jogos no Carioca, o Fluminense só fez gol no primeiro tempo em apenas um jogo, contra o Macaé. Os outros dois só começa a fazer gol na segunda etapa. E tem alguma argumentação, algum motivo para que isso realmente aconteça? Você planeja melhorar essas estatísticas? O que você pretende com isso? Não, com relação à primeira resposta, o Michel hoje ele me foi alternativa no banco. Eu tenho 30 jogadores no meu grupo, 23 que vão para a relação, tenho 5 substituições. Explicação padrão. O que me diz a escalação dos jogadores começando a partida ou no decorrer dela é a característica do jogo e a característica dos jogadores que eu imagino para determinados momentos do jogo ou determinado adversário. Né? Então, é isso com relação a qualquer atleta, não só o Michel, assim como o Kennedy não entrou no último jogo e hoje esteve em campo, né, inclusive fazendo gol. Com relação a essa estatística, evidentemente que eu gostaria de todos os jogos sair ganhando com 1 minuto de jogo. Porém, a gente sabe que a análise tem que ser feita, evidentemente, em função do adversário de que propõe de dificuldade. E o adversário, muito bem organizado, nos negou os espaços importantes, e a gente encontrou algumas soluções, como eu disse, para acessar o último terço do campo, mas depois dali a gente teve dificuldade de acessar com um número de jogadores compatível, que o adversário estava dentro da área, né, ou de um acerto um pouco mais refinado numa jogada de cruzamento, de acesso à linha de fundo, como foi, por exemplo, o terceiro gol. À medida que o adversário nos deu mais espaço, uma bola de linha de fundo, tu consegue encontrar, né, o Luca conseguiu encontrar o Caio dentro da área, e dali a finalização e o rebote, gol do John Kennedy. Então, a dificuldade se dá em função dos adversários, em função até da característica da competição também. Uma característica como o estadual, que a gente sabe que os times grandes vão propor o jogo a maior parte do tempo, os adversários vão se defender, negando espaço e contra-atacar. Se a gente puder melhorar, achar esse equilíbrio, ótimo, né? Mas a gente nem sempre vai conseguir. Se ganha no primeiro, assim como se ganha no último, e também se perde no primeiro e se perde no último minuto de jogo. Obrigado, Roger. Obrigado aos colegas. Desejamos uma boa noite a todos. Bem, fim da coletiva. Essa última pergunta vale bastante pelo caso do Michel Araújo, explicação padrão, né? Tenho 30 jogadores, vou utilizar um outro, por exemplo, quando ele fala de característica, me incomoda um pouco, ele fala que usa os jogadores conforme as características dele, né? Essa frase me incomodou um pouco, por quê? Principalmente pelo fato de Roger hoje insistir colocando, por exemplo, Caio Paulista por várias vezes. Eu fui até olhar porque ele cita John Kennedy, e John Kennedy só não entrou em 2 jogos desse campeonato estadual, só não entrou contra o Macaé e não entrou contra o Bangu. Em todos os outros ele entra ou é titular, então não é um jogador que tem poucos jogos, né? E sempre coloca Caio Paulista, que é óbvio, tem característica ali um pouco diferente em relação a Michel Araújo, mas Michel Araújo realmente não vem sendo utilizado. É aquilo que eu falei, Michel Araújo não rendeu. Isso é muito ruim. Porém, outros que recebem chance, como é o caso de Luca e Caio Paulista, por exemplo, por mais que a torcida tenha um ódio gigante, acho que até maior do que de fato os erros deles, mas tem esse problema. Eu acho que Michel merecia pelo menos mais chances, principalmente num jogo como o do contra o Macaé, que ele nem relacionado foi nesse agora. É isso. Bem, você viu esse vídeo, deixa o like embaixo e se inscreve aqui no canal.